Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva e hoje quero convidá-lo a iniciarmos este programa invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos hoje entregar ao Imaculado Coração de Maria, você que está aí em casa, que nos acompanha, que já começou agora neste horário a acompanhar a TV Canção Nova, também entregar todas as suas intenções, todas as suas necessidades, entregar o mundo, esta pandemia, para que haja uma solução e para que a Mãe da Misericórdia venha em nosso auxílio, venha colocar fé, esperança e confiança nos nossos corações. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje o nosso tema é a beleza salvará o mundo. Olha que tema mais interessante. E hoje temos aqui uma pessoa que com certeza já é conhecida aí de casa, é prata da casa, é da família, é missionária, não sei se já está a ver quem é. É jornalista de profissão e faz jornalismo aqui na comunidade. Já sabe quem é? É a Graciela. Bem-vinda. Obrigada, Sandra. Um bom dia a todos que nos acompanham. Então, com muito gosto estar aqui, né, primeira vez contigo aqui no programa Manhã Viva. E é uma alegria ter-te aqui conosco no nosso programa, não como jornalista, mas como missionária, como mulher. Isso é importante. Graciela, antes de começarmos aqui no nosso tema, fala-nos um pouquinho de ti. Quem é a Graciela Reis? Graciele Reis, missionária da comunidade de Canção Nova, há 11 anos. Bastante tempo. Primeiro estive na comunidade de vida, hoje eu sou da comunidade de Aliança da Canção Nova, como nós chamamos também de segundo elo. Sou carioca, natural, um chiadinho. E pronto, assim, então, depois da providência se manifestar da minha vida, vim aqui para Portugal para também ser colaboradora da comunidade aqui na televisão, no jornalismo, né, como alguns já devem acompanhar aí as reportagens. E alguém que está sempre buscando essa vontade de Deus e também, falando um pouco já do nosso tema, buscar assim, contemplar o belo, né? Essa beleza com a qual Cristo também nos concede. Sim, e todos nós somos belos, não é, Sim. Graciela? Todo o homem, toda a mulher, porque somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E Deus nos constituiu com as suas características, com as nossas características, femininas e masculinas, para que também através da nossa humanidade sejamos plenamente homens e mulheres. Então, o que a gente, né, vai conversar é sobre essa beleza que muitas vezes está lá escondida, que a gente não percebe, mas que está lá, né? A beleza, claro, interior, em primeiro lugar, mas que reflete também no nosso exterior. Eu não sei se já te aconteceu, a mim aconteceu-me, que à medida que eu fui descobrindo que eu era bela, interiormente, até fisicamente nós vamos mudando, parece que vai havendo um desabrochar. Isso. E isso é verdade. Isso. O que é que te levou a estudar a beleza feminina? Então, não sou alguém, vamos dizer assim, acadêmica nessa área, mas justamente disso eu também ver parte da minha missão, né? Sim. De me encantar pela beleza, pela nossa beleza, pelo aquilo que é o belo, com B maiúsculo, vamos dizer assim. E isso teve muito a ver com a teologia do corpo na minha vida, que é algo que realmente, além de gostar, de me aprofundar, tudo aquilo que João Paulo II nos deixou, eu vejo que foi também trazendo mudanças em mim, né? Mudanças realmente de eu compreender a mulher que eu sou, a minha feminilidade, a minha afetividade, a minha sexualidade.
Isso, de ver isso assim como algo que Deus colocou em mim, esse gosto, esse encantamento pela teologia do corpo, de ver isso como também ser instrumento para outras pessoas, né? No fundo, a teologia do corpo também nos ajuda, agora enquanto mulheres, tem lá outras temáticas, Sim. mas enquanto mulheres a vermos a nossa missão e o nosso papel, que é extremamente importante, e a voltarmos à nossa origem de ser mulher. Isso, não é? isso, justamente. Né, só resumindo um pouquinho para quem nunca ouviu falar sobre a teologia do corpo, Sim. O nosso saudoso querido São João Paulo II proferiu do ano de 1979 a 1984, Olha, ano que eu quase nasci. 5 anos, suas catequeses do que ele mesmo denominou teologia do corpo. Sim. Então, para dizer de nós, em primeiro lugar, enquanto pessoas, e daí a criação do homem, a mulher, tudo que Deus foi nos dotando na nossa feminilidade, masculinidade. Então, vários e vários anos e anos de catequeses para falar da sexualidade humana, da afetividade, da família, do matrimônio, mas também do celibato, da abertura à vida. Então, um legado, uma riqueza, um legado que ele nos deixou que, assim, tem muito sempre a descobrir. E é muito atual. Muito. Apesar de ter sido naquele tempo, em 84 eu nasci, mas parece que, ao ler o que está lá, parece que estamos a ver as necessidades dos tempos de hoje e que vem de encontro àquilo que hoje vivemos, não é, Graciela? Isso, justamente, porque tanto hoje se fala ideologia de gênero, também os movimentos feministas, mas também heranças que nós ainda temos do machismo. Sim. Porque nós sabemos quantas mulheres também, historicamente, já sofreram em N situações, mas se a gente se aprofunda no que é realmente a nossa essência, a gente tem ordenado no Sim. lugar o que é o nosso corpo, o que é o sexo, o que é a nossa feminilidade, a masculinidade. Então, a gente não fica nessa confusão que muitas vezes nós vemos na sociedade, em vários aspectos, né? Sim. Também papéis invertidos, muitas vezes, do homem e da mulher. Sim. Então, é uma riqueza, assim, a gente descobrir quem nós somos. E quando o ser humano se encontra naquela que é a sua identidade, aí ele consegue ser um ser humano livre e realizado naquilo que faz. Fala-nos da importância da Carta de São João Paulo II aos artistas em 1999. Isso, é uma conexão que a gente pode fazer, né, para falar desse tema, beleza salvará o mundo, porque o próprio João Paulo II, nessa carta, citou essa frase que é do escritor russo Dostoiévski: a beleza salvará o mundo. E ele vai aprofundando assim, né, o que é a beleza com B maiúsculo, Sim. que na verdade é o próprio Deus. Porque todos nós, qualquer ser humano, nas diversas culturas, nas diversas religiões, é um dado antropológico. Todos nós temos apelo ao que é o belo, ao que é o harmonioso. Sim. E nisso ao transcendente. Então, quando a gente contempla a natureza, as pessoas, aquilo eleva a nossa alma, né? Faz a gente querer buscar o belo, e na verdade, para nós mais ainda, nós sabemos que a beleza com B maiúsculo é o próprio Deus, Sim. que todas as criaturas, né, são criadas pelo nosso Deus único. Então, Então, nessa carta, João Paulo II quer dizer, né, desse convite de saborear a vida, de saborear o futuro, e que isso, né, pode parecer poético, mas na verdade é algo mesmo próprio da nossa vida, porque muitas vezes a gente não liga para certas coisas, até de se arrumar um pouquinho assim no dia a dia, vai tendo uma vida ali tão no automático e não que se torna vulgar também, sim, muitas sim. vezes. E aí a gente, em vez de valorizar o que é o belo verdadeiramente, quantas coisas nós vamos consumindo de uma falsa beleza, Sim. né? Em tudo que está à nossa volta, às vezes em músicas, em filmes, sei lá, em modas. Em modas, em atitudes, enfim, né? A gente confunde o que é verdadeiramente o belo.
E o belo não é no complexo, é na simplicidade, não é, Graciela? A beleza dá-se nas coisas simples. Sim, sim. E isso é uma coisa que as pessoas lá em casa precisam ter essa clareza. Não é algo assim, ai, grandioso, mas é no simples, na beleza não só do ser humano, mas também às vezes um pôr do sol, que é algo tão simples e que as pessoas já se acostumaram e que já nem ligam. Mas é algo bonito, é belo. É um sorriso que hoje as pessoas, hoje já nem nos vemos praticamente os sorrisos por causa das máscaras, mas o quanto as pessoas começaram a dar mais valor, porque agora usamos uma máscara, à beleza do sorriso, à beleza da expressão, à beleza da comunicação, o quanto isso é importante. Mas porquê? Porque se colocou uma máscara. Isso. Se não tivesse, se calhar, já nem, não se desse esse valor. Mas hoje existem valores que estão a voltar, graças a Deus. Graciela, de que forma é que a beleza é chave do mistério e apelo ao transcendente? Um pouco isso como eu havia comentado, né? Esse apelo que sempre tem no nosso coração, né? Esse apelo que a gente, todos nós, em qualquer situação, qualquer estado de vida, a gente tem esse apelo ao mistério de Deus, né? O mistério nesse sentido, não de um segredo, algo ultra secreto, não, mas de apelo ao que muitas vezes a gente não consegue verbalizar, né? Sim. Porque às vezes tem experiências nossas com Deus que a gente não consegue verbalizar, porque aí que está esse mistério oculto de Deus, aquela presença que só Deus mesmo pode habitar nos nossos corações, né? Um conceito, por exemplo, para falar disso, um conceito muito importante da teologia do corpo é a solidão original. Quando a gente vê o primeiro relato da criação, ali o João Paulo II aprofunda de que ali se detecta a criação do gênero humano, da pessoa. Antes de ter a criação de Eva, que a gente vê aquele primeiro relato, e no final de Gênesis, capítulo 1, que o homem foi constituído à imagem e semelhança de Deus, e diz respeito àquele momento de Gênesis, dessa solidão original. O que isso quer dizer? Né? Que o sentido também esponsal do nosso corpo e da nossa alma, que somos de Deus em primeiro lugar. Então, esse apelo transcendente, é o maior, que não vai ter marido que vai saciar plenamente a sua esposa, nem vice-versa, nem amizades, namoros, nada. Porque essa solidão que todos nós sentimos lá no fundo, e a gente saber, assim, até realmente acalmar, que é uma solidão boa. Sim, né? existe não é solidão boa. Isso, não é no sentido de estarmos sozinhos, abandonados, rejeitados, não quero saber de mais ninguém. Não, aquela parcela nossa lá no nosso íntimo, que só Deus vai habitar. Sim, e por isso é que é bom nós procurarmos o nosso cantinho sem ninguém. Sim. A música música do diz Bom isso. Senhor, sim. Isso sempre, em qualquer pessoa, vai ter aquele momento, assim, seu e Deus. Que é o nosso momento de solidão entre nós e Deus. A partir do que acabaste de dizer, podemos dizer que a beleza é o convite a saborear a vida e a sonhar o futuro? Com toda certeza, porque a partir do momento que a gente entende quem nós somos, a gente vai saber para onde vai. Podemos projetar. Podemos projetar, a gente não vai sair por aí. Por exemplo, nesse momento a gente está a usar máscaras, não venda nos olhos. Então a gente vai saber, porque quando a gente sabe quem é e conhece o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, a gente vai saber por onde vai. A gente não vai estar... Porque muitas vezes a gente, né, tem contato com pessoas à nossa volta que não sabem quem são, perdidas na sua identidade. Sim. Então, além do nosso encontro pessoal com Deus, então penso que até a teologia do corpo faz a gente ter esse encontro pessoal com Deus e entender quem nós somos, saber projetar o futuro e saber também, assim, mediante sabendo quem nós somos, ter a comunhão também com o outro. Teologia do corpo também ensina o ser humano a gostar de si, a contemplar a sua beleza, porque há muitas pessoas
que às vezes não gostam de si, têm até vergonha delas mesmas, não é? E a teologia do corpo vem nos ajudar a ter uma visão sobre o ser humano, sobre nós próprios, diferente. E aí até nós começamos a mudar. Isso. E daí a começar essa projeção de futuro. Tu és uma mulher muito bela. Oh, meu Deus, obrigada. E apresentas-te sempre com algum cuidado. E aqui eu não digo que seja vaidade, atenção. A vaidade tem uma coisa que é vaidade, sensualidade, mas não é o caso, porque senão não seria missionária, mas o nosso pai fundador, aqui introduzindo uma questão que não está aqui até no guião, ele fala que as mulheres devem ser não sensuais, mas encantadoras. E tu és uma pessoa que normalmente se apresenta assim, desde já os parabéns. Obrigada. É possível conciliar Deus com a beleza? Totalmente. Porque Ele é a própria beleza, isso, não é? Ele é a própria beleza. E uma explicação chave que João Paulo II repete mais de uma vez, explicando, definindo, enfatizando o que é o corpo, que eu vou ler para vocês. Sim. O corpo, e só ele é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Ele foi criado, o corpo, para transferir para a realidade visível do mundo o mistério escondido desde a eternidade em Deus. E assim ser seu sinal. Então, eu acho isso assim, fantástico. Fantástico, porque o corpo humano é essa expressão mais visível do que o invisível, do próprio Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E somos templos do Espírito Santo. Sim, não é? E se pararmos para pensar, o cristianismo é a religião do corpo. Por quê? O Cristo que se encarnou, viveu todas as realidades humanas, exceto no pecado, e tudo, gente, na vida dele, Jesus precisava comer, tomar banho, as suas necessidades. O normal, não é? Sim. De um ser humano. Sim, ele foi uma criança que foi educado na Sagrada Família, por Maria, por José, e depois ele se entregou o quê? A sua carne. Sim. A sua carne que foi ele entregue no lenho da cruz. E antes mesmo dele se entregar na cruz, o que ele instituiu? A Eucaristia, que é a sua carne, o seu corpo sendo dado por nós. E quando ele ressuscita, ele aparece aos apóstolos no corpo glorioso, mas era um corpo, inclusive com as marcas. Sim. Tem a passagem de Tomé, né, toca aqui. Então, Jesus estava ali sendo palpável, inclusive. Sim. Então, se a gente parar para pensar, o cristianismo é a religião do corpo. Sim. Então, é nisso que entra também nós olharmos o nosso corpo da maneira certa, da maneira equilibrada. Porque muitas vezes na nossa formação, assim, em casa, dependendo, as referências que nós tivemos, a gente tende a desprezar tudo que é do corpo. E desrespeitar até. Isso. Aí a gente tem, assim, ou vai para a luxúria, banalizando o que é o corpo, ou vai para uma repressão. Só que Cristo nos convida a não viver o nosso corpo, a nossa sexualidade de maneira reprimida, mas redimida. Então, compreendendo o que nós somos. Então, de maneira nenhuma existe a dicotomia corpo versus alma, que nós devemos... Não estou falando aqui, gente, que é só pensar agora no corpo, não. É o equilíbrio. A gente não vai pensar assim, só cuidar da nossa alma, do nosso espírito e não cuidar do corpo. Exato. Precisa. A pandemia mesmo está mostrando isso, assim, Exatamente. a importância dos nossos corpos, da nossa saúde, da nossa vida. E isso se desdobra em vários âmbitos da nossa vida, o nosso cuidado. Ao cuidar do nosso corpo, estamos a cuidar da nossa alma também. Não é, Graciela? Uma não existe sem a outra. Estão ligados. Sim. E quando João Paulo II fala também na teologia do corpo, define que, quando a gente fala do corpo, a gente fala da pessoa, a pessoa por inteiro. Então, eu não posso dizer que eu tenho um corpo. Eu sou um corpo. Eu sou um corpo que é integrado à parte física, à parte psicológica, à parte espiritual. Não está separado. Então, muitas vezes a gente fragmenta. Não, não preciso cuidar das coisas do corpo, não preciso me ajeitar um pouquinho. Não.
Às vezes a gente tem uma espiritualidade também que só fica assim no aéreo, vamos dizer, no encarna. Sim, sim, isso é muito importante. A beleza das coisas suscita saudade de Deus? Suscita totalmente. Por quê? Porque é até como na carta de João Paulo II aos artistas, né? Também ele cita uma frase bem conhecida de Santo Agostinho que diz: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Então, essa expressão assim de saudade, de aquilo que sempre a gente vai estar insaciável. Porque, e é bom que estejamos assim. Então, a gente pensar que eternamente, né, a gente precisa até, ou melhor, até estarmos na eternidade, a gente ter essa saudade de Deus, porque é sinal que nós sabemos da nossa limitação, da nossa humanidade, que só Ele vai preencher, que a gente já estou plena, realizada, não preciso. Não, precisa manter aquele gostinho de saudade, de querer Deus, de buscá-lo, de ter somente Ele nos saciando. Sim, isso é verdade. E também, se nós formos a ver, esta questão da beleza é muito gira, porque quando nós vamos a uma igreja, ela é bela. E uma vez ouvi uma explicação que as igrejas têm muitas imagens, assim, muitas pinturas, muitas coisas, que é para mostrar essa beleza, para nos aproximar ainda mais de Deus. Porque tem esse objetivo. Às vezes as pessoas acham assim, ai não, é muita coisa, mas não, é esse aproximar-nos mais do divino que é belo, do divino que é transcendente e que faz parte de nós e nós precisamos de estar junto. Então, quando eu ouvi essa explicação, o meu entendimento mudou. Justamente. Totalmente. E a igreja é uma das maiores incentivadoras do que é belo. Sim. E das artes. Das artes, assim. exatamente. A gente contemplar o belo pelas artes, porque além de, há séculos atrás, as imagens terem um cunho didático, pedagógico, para deixar ali marcada a história de santos, a história do próprio Cristo e tal, mas esse sentido, assim, da beleza. A igreja é uma das maiores incentivadoras da arte, da ciência, da cultura. Quem for visitar, por exemplo, os museus vaticanos... Capela Sistina, quando olha aquele... Não, e ainda dá tempo de contar uma curiosidade, porque quando no início do pontificado de João Paulo II, ele mandou tirar as tanguinhas que tinham feito nas imagens de corpos nus na Capela Sistina. Sim. Ele mandou retirar, porque ali, e tudo que, assim, né, João Paulo II era também aquela alma de artista, ele atuava, ele participava do teatro na sua juventude, e ali ele sabia que na Capela Sistina, Michelangelo pintou a arte, assim, pura, a arte... sem maldade. Isso, e com a beleza do corpo, que não era uma coisa agressiva, não era uma coisa assim, para chamar... provocar uma coisa, entendeu? Diferente do que às vezes nós vemos por aí algumas performances até que andam circulando lá pelo Brasil, de crianças tocando em adultos, nas partes... Então, assim, coisas grotescas que a gente sente aquele desconforto porque é maldoso. Porque a gente sente aquela angústia porque sabe que aquilo não está o belo, ordenado, equilibrado. E chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Uma primeira parte muito interessante. Então, veja só o que vai vir na segunda parte. Vamos para um intervalo e já estaremos de volta. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo. E hoje estamos aqui a falar sobre a temática A Beleza Salvará o Mundo, com Graciela Reis, missionária da comunidade Canção Nova, aqui em Portugal. Bem-vinda à nossa segunda parte. Graciela, nós temos estado a falar sobre esta temática. Temos estado a falar também sobre a teologia do corpo, porque não tem como falar sobre a beleza sem falar da teologia do corpo. Gostava que me explicasses algo. Não nascemos apenas para as necessidades básicas, mas também para o belo e para o bom. Sim, porque é diferente, né?
porque como nós lemos o relato da criação do Gênesis, né, que é uma verdadeira poesia, Sim. não necessariamente um tratado científico, mas uma verdadeira poesia sobre a criação. Então, nós vemos assim que Deus foi constituindo, foi criando a cada dia algum elemento, né? As águas, os animais, o céu, a terra, e no último dia viu que tudo era muito bom. Não, quando foi a criação do homem, ele ainda exclamou, muito bom. Então, diferente das outras criaturas, ele nos dotou com a capacidade de amar, com a liberdade, com a inteligência. Somente nós temos essa capacidade de nos relacionarmos mediante o amor, mediante a nossa razão, a nossa liberdade, no uso, né, da nossa inteligência. Dotou-nos de razão. Isso. E da mesma forma, somente nós somos chamados a viver essa beleza. Sim. E viver o que é o bom, a bondade no nosso dia a dia, né? Se a gente não vê um cachorro, um gato, contemplando, ter esse conceito de contemplar a natureza, contemplar o belo e de pensar nos atos de bondade. Sim, não, sim, claro. Isso é algo próprio humano. nosso, que não, por mais que às vezes queiram mudar o papel, os animais de estimação às vezes ficam mais valorizados do que a pessoa humana, em muitas situações, né? Não estou falando nada contra ter bichinho de estimação, mas aquilo que é às vezes desordenado. Então, somos nós os chamados a isso, a contemplar e a viver o belo e o bom. Quais são considerados os pilares da ordem na teologia do corpo? Então, João Paulo II, ao longo de todas as suas catequeses, que são dezenas e dezenas, ele coloca 6 conceitos importantes, né? O da solidão original, que a gente já falou um pouco, a unidade original, a nudez original, significado esponsal do corpo, que também nós já falamos um pouco, a inocência original e o conhecimento e a procriação. Né? Não vou conseguir detalhar cada um, mas já que nós já comentamos da solidão original, do significado esponsal do corpo, a gente também pode, pegando o gancho do que nós falamos há pouco, do belo e do bom, falar da unidade original. Né? Quando nós temos o segundo relato da criação, que é quando formou o homem e a mulher, nesse momento o Senhor estava estabelecendo entre as pessoas, entre o homem e a mulher, essa comunhão, essa unidade original, a unidade entre eles e com o Criador. Antes de entrar o pecado, antes de ter, né, ali a serpente os seduzindo, era essa perfeita harmonia, essa perfeita unidade entre as criaturas e com Deus. Por quê? Então, o que significa também esse relato da criação? Nós, plenamente como homens e mulheres, nas nossas características femininas e masculinas, somos chamados a completar o outro com aquilo que nós somos. Né? Você, casada, pode também muito mais testemunhar para todos nós. Então, nós não vamos ter a experiência direta de saber como seria lá no princípio, sem o pecado original. Mas pela experiência com Deus, hoje, com Cristo que se encarnou e que, como eu havia falado, nos chamou a vivermos uma sexualidade equilibrada, redimida e não reprimida, a gente pode ir tentando dar os passos de restabelecer essa unidade original entre nós com Deus e assim apontar, porque também a teologia do corpo é interessante porque aponta para o futuro, para aquilo que nós, para quando tivermos os nossos corpos gloriosos na ressurreição, porque nós continuaremos como homens e mulheres. Né? Tem até o Evangelho, quando Jesus é questionado sobre o matrimônio, com aquela mulher que casou com um irmão, depois com um homem, depois ele, ficou viúva e foi assim 7 vezes. Então, aí perguntaram a Jesus, de quem ela será esposa? Aí Jesus responde, os homens e as mulheres não se darão em casamento, mas serão como anjos. Ou seja, não quer dizer que nós seremos
como os anjos, que foram, sim. que são, nós sabemos que são espíritos que não têm o sexo feminino ou masculino, como nos ensina a doutrina da igreja, mas quer dizer desse sentido de comunhão plena que os anjos, os santos já vivem. Né? Nós permaneceremos na ressurreição, assim, na segunda vinda gloriosa de Cristo, com as nossas características femininas e masculinas, mas num corpo glorioso e assim voltar a essa unidade original com Deus. E essa unidade é muito interessante até entre o masculino e o feminino, porque não há sexo forte nem sexo fraco. Isso. Porque essa mentalidade aí é pobre e empobrece esta beleza do feminino e do masculino, porque vejo lá em casa o quanto o meu feminino complementa o ser masculino do meu marido e o quanto o seu ser masculino me complementa, me ajuda a ser mais feminina, a ser mais mulher, e eu ajudo a ser mais homem, mais masculino. Isso. E eu acho que a teologia de corpo nos ajuda nessa questão. Por isso, senhoras e senhores, nada de sexo forte, o feminino é que é bom, o masculino é que é bom. Não. Estamos aqui todos no mesmo patamar para nos enriquecermos uns aos outros e cada um tem o seu valor. Somos diferentes, graças a Deus, e essas diferenças é que nos enriquecem, isso. não é, Graciela? E justamente nos faz voltar essa unidade original para a qual nós fomos chamados, né? Não ficar essas disputas, essas rivalidades, né? Sem sentido. Sem sentido. Não é por aí que nós somos chamados a viver. No fundo, a teologia do corpo também nos nos chama à origem. Isso, justamente. Nos chama à origem daquilo que é a essência feminina, daquilo que é a essência masculina, certo? Justamente, porque você falou uma palavra também que João Paulo II usa do Evangelho, do princípio, né? Sim. Naquela outra passagem, quando Jesus foi questionado, que no princípio não foi assim. Quando ele foi questionado pelos fariseus, porque Moisés mandou dar a carta de divórcio para as suas mulheres. Aí Jesus repete nesse trecho, mas no princípio não foi assim. No princípio não foi assim, porque Jesus não estava querendo dizer no princípio de forma cronológica, mas no princípio assim, da nossa essência, né? Aquilo que nós já estamos conversando aqui no programa, né, do sentido esponsal do nosso corpo, da nossa alma, porque no princípio é a unidade original entre o homem e a mulher. Então, que nós possamos abrir o coração e abrir a mente, porque de certeza que vamos conseguir ver até o outro que está à nossa frente de uma forma diferente, não é, Graciela? Graciela, estivemos a falar sobre o nosso corpo e a importância da beleza nas nossas vidas. Todas nós aqui sabemos que gostas muito de maquiar e que tens um curso até de maquiagem. Por isso, tu lançaste um desafio à nossa produção, a fazer uma automaquiagem no programa. Vou pedir-te no fim que me digas os passos que fizeste ou se conseguires ir dizendo que vais fazendo. Isto é uma grande aventura. Mas também de falar aqui assim, antes de começarmos já esse momento prático, de dizer assim, que a maquiagem não é uma vaidade. Isso não é. E que podemos fazer uma maquiagem suave de forma a realçar a beleza feminina. É isso? É, justamente. E assim... particularmente falando, assim, né? Eu fiz um curso de maquiagem, de automaquiagem, maquiagem profissional, mas assim, não posso dizer mesmo que eu sou uma maquiadora, porque teria muito ainda que praticar, que comprar os materiais, mas é algo que faz parte do meu dia a dia, assim, que eu gosto. Quando eu chego com pressa aqui na televisão, quem já convive comigo sabe que eu pego minha necessaire, vou rapidinho no banheiro antes de começar a trabalhar, para poder, assim, né, disfarçar também as olheiras, mas também tem um sentido interior de ajudar a gente com uma coisa básica, um batonzinho, como eu gosto de passar um protetor solar com cor, já ajuda, assim, parece que até mesmo diante de situações difíceis, de sofrimento pelas quais eu já passei, isso ajuda a organizar os sentimentos, ajuda, assim, porque como
você estava falando, não é uma vaidade, mas apenas a gente viver o que é realmente o ser feminino, que é verdadeiramente a beleza. Não é que eu seja também a oitava maravilha do mundo, mas é no sentido assim de realmente valorizar a beleza que Deus me dotou, entendeu? Com que Deus me dotou. E também uma coisa importante que também só nós seres humanos é que temos a necessidade como a gente já falou, do belo e do bom, mas também da organização, da limpeza, né? Se um bichinho de estimação estiver numa casa toda desarrumada, para ele não vai fazer diferença. Não vai mesmo. Não vai, mas para nós vai fazer diferença. Sim, né? Mas é interessante que na criação, no princípio era o caos, não é? Isso. E até Deus teve que organizar tudo. Isso, Deus teve que organizar, como Ele organiza nossas vidas quando a gente se encontra com Ele. Graciela, isto também não está aqui, mas eu vou perguntar. Porquê é que uma mulher precisa de se cuidar? Sim. De cuidar de si, de cuidar também do seu corpo, da sua imagem? Justamente assim, compreendendo o que é o corpo, como nós já falamos, né? É justamente nessa compreensão do que é o corpo. E eu acho interessante, só para eu também não me confundir nas palavras, que quando João Paulo II define o que é o corpo, tem uma nuance, assim, o corpo e só ele, só. Então, é uma palavra de exclusividade. É só ele é capaz de tornar visível o que é invisível, ou seja, o espiritual, o divino. E o corpo foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério escondido desde toda a eternidade em Deus. Então, essa importância de nós, mulheres e os homens também, claro, de nos ajeitarmos e tudo mais, primeiro ter essa consciência do que é o nosso corpo, que a gente está, e também ver a beleza não como uma vaidade, não como para si, mas como serviço. A beleza, assim, para o outro também, né? Não podemos andar todos aí desarranjados. Isso. Não só quem é casado, a esposa tem que buscar arranjar-se, o marido também, cuidar-se, gosto mais desta palavra, cuidar-se. Mas seja solteiro, seja quem for, porquê? Porque nós somos templos do Espírito Santo e temos que cuidar de nós, temos que cuidar do nosso coração. O nosso pai fundador, ele fala muitas coisas. Quando digo pai fundador, é o fundador da comunidade Canção Nova, o Monsenhor Jonas Abib. Ele diz que o nosso exterior revela o nosso interior. Revela, né? Isso mesmo. E o Padre Jonas também pegando um aspecto da beleza, que gosta assim, de uma mesa para as refeições bem contempladas, bem arrumadas, de contemplar aquele momento da refeição, de se ter a oração ali diante do alimento, agradecendo. Então, por que também a gente falando isso? Que eu acho que tem a conexão, porque também assim, nas nossas famílias, a gente não ficar com aquela coisa de pegar o prato, sair e ficar assistindo, comendo e assistindo televisão. Ou com o telemóvel na mão. Então, esse tempo de pandemia também pode ser uma redescoberta disso, das refeições, do se arrumar. Porque, assim, quantas pessoas eu tenho ouvido nessa época assim, de confinamento, até psicólogos, que mesmo em teletrabalho, a pessoa se levante, se arrume como se fosse trabalhar. Uma psicóloga, minha amiga, ela falou: Sandra, continua a fazer como se tu fosses sair. Isso. Que é para não entrar numa depressão ou assim. Isso. Continua a fazer, a organizar-te, a cuidar-te como se fosse sair de casa, como se fosse fazer a tua vida normal. Que é para nós não entrarmos numa depressão, mas também para nós nos valorizarmos enquanto pessoas. Acho porque senão a gente fica de pijama o dia inteiro. Isso vai dando um vazio depois. Um vazio, parece uma tristeza. E parece que a gente está num ciclo assim, que não tem fim, exatamente. Sabe? Não, parece que a vida deixou de ter sentido também. Né? Então, é desafiador esse tempo de pandemia, de muita gente em casa, em teletrabalho, mas ter essa rotina assim, básica de se ajeitar, de organização, de limpeza, de arrumar a mesa das refeições, uma mesa assim, como
simplicidade, né? Não precisa ter pratarias, não. nada disso, mas arrumadinha. Uma arrumadinha digna, né? Digna, exato. Lá em casa, o meu pai sempre foi também muito exigente com a mesa, por causa da profissão, e sempre os talheres bem direitinhos, tudo bem organizadinho, sempre gostou, e passou isso para mim, então eu também gosto de tudo assim, porque é bonito depois de contemplar a mesa onde nós nos vamos sentar, porque é na mesa que se realizam grandes conversas, que se perde perdão, que acontecem várias coisas ali. E que se gera comunhão. E que se gera comunhão e unidade. Então, eu gosto muito da mesa. Foi numa refeição que Cristo deu o seu corpo. Instituiu a Eucaristia. Então, a mesa é muito importante. Então, que nós não percamos essa prática, essa cultura da mesa. Isso é muito importante. E Jesus, como um bom judeu que também seguia as tradições do seu povo, ele justamente instituiu a Eucaristia dias antes de uma festa importante da cultura judaica, né? A Páscoa dos judeus, né? A passagem do povo de Deus do deserto, a libertação. Então, Jesus também, né, era uma data importante para aqueles que estavam ali reunidos com ele. Então, nesse momento, assim, que eu vou instituir a Eucaristia, porque agora vai ser uma outra passagem, a passagem para a vida nova com a minha ressurreição. E pronto, vamos aqui à parte prática. Vai ser nunca fiz isso na momento, televisão, gente. Isto vai ser um momento totalmente novo, porque eu também nunca vivi isto aqui, de ver alguém maquiar-se aqui na nossa televisão. Mas força, só nos vai explicando o que é preciso. Então, o intuito da gente fazer assim, essa automaquiagem não é para dar uma aula de maquiagem. É uma coisa simples, né? É só nesse sentido, assim, do cuidado, do cuidar-se, e que eu, particularmente, já tenho inerente em mim, já faz parte da minha rotina de higiene pessoal de manhã, sabe? De verdade. Então, eu trouxe o que é meu, que está aqui nesse cestinho, que eu uso mesmo no dia a dia. E não é uma maquiagem aqui de produção para televisão. Até quando eu vou gravar as reportagens, eu disfarço um pouquinho mais as olheiras e tudo mais. Mas é algo, assim, muito, muito simples, que até usando o protetor solar com cor, que eu costumo utilizar, por exemplo, ajuda já ter uma corzinha como uma basezinha, além de estar protegendo o rosto, né? Então, e só para dizer lá para casa, assim, que nós aqui somos uma comunidade católica, então nós não temos maquiadoras, então cada uma vai aprendendo. Eu aprendi porque eu não tinha, nem sabia como é que se fazia, e aqui as minhas irmãs, elas foram-me ensinando, aprendi muitas coisas com as minhas irmãs brasileiras, até a cuidar do cabelo, eu não cuidava muito bem, então elas me ensinaram e o quanto eu aprendi com esta riqueza. Então é bonito como as culturas, elas se encontram e nós aprendemos uns com os outros. E a prova bonito. Que é a gente com a gente mesmo, porque isso daqui é aqui nosso, é nosso de casa, exatamente. Que a gente usa, assim, no dia de manhã, coisas também que foram de doação, mas que graças a Deus também conseguimos adquirir. Então, só para a gente... só para ter a noção aí em casa como é o nosso. Para ter uma noção. Assim, dia a dia. E aí, assim, eu costumo usar o pincel por costume mesmo, mas quem for usar pode ir com o dedo mesmo. Exatamente. E sempre um sentido, assim, de passar. Porque como a elasticidade da pele com o tempo, assim, vai, né? A tendência é descer. Sim, a gente... Formam-se arrugas, não é? Isso, né? A gente vai perdendo a elasticidade. Isso ajuda. Então, ajuda, assim, a maquiagem a dar uma disfarçada, sempre fazer movimentos verticais, assim, contrários, assim, para cima. E uma dica também, para ajudar a cuidar da pele, é nunca usar o dedo indicador. Por quê? Porque ele é o nosso dedo mais firme. Então, por conta de marcas de expressão nos nossos poros, a gente tende a, vamos dizer assim, magoar um pouquinho mais a pele se a gente usa o indicador. Olha, isto é uma coisa que eu não sabia que aprendi agora. Então, e o que é que podemos usar os outros? Não, os outros dedos, porque o indicador é o que tende a gente botar mais força. Realmente é verdade. Isso. E aí, para não assim, né? Porque precisa ainda ser mantido. A gente não... Boa. Então, assim, eu costumo usar pincel por um costume meu.
Gente, é o que eu faço realmente de manhã. Isso aqui é compromisso com a verdade. Então, eu vou sempre fazendo assim... Sempre no mesmo movimento, certo? Na mesma direção. Baixo para cima. O nariz tudo bem, nariz não há problema. Mas, o nariz não envelhece muito. Mas no geral, eu vou fazendo os movimentos assim para cima. Muito bem. E aí eu costumo colocar na mão primeiro, porque para você não já colocar toda uma quantidade, assim, ficar concentrado, assim, ou aqui na bochecha, ou aqui uma quantidade, assim, maior, que depois é difícil de espalhar. E por isso que eu gosto de usar o pincel, que aí eu também vou espalhando bem, e também não se desperdiça, não é? Não se desperdiça. Isso é importante. E aí também com o sujinho que fica do pincel, bota assim para baixo no pescoço para não ficar aquela linha divisória, assim, acabou a maquiagem aqui, depois fica outra cor destoando, entendeu? Então aí eu vou para cima, se não ficar tão perfeito agora, gente, porque estamos aqui em televisão e a Graciela nunca fez isto assim, então pois é normal. Então, assim, dá um pouquinho já de diferença se eu uso o protetor com cor, que, sim, gente, é na farmácia que tem. E aí cada um vai vendo. E aí protege-se a pele, não é? Protege a pele. É importante proteger a pele dos raios e até esse mesmo foi uma dermatologista que pediu que eu usasse. Então, e tem na farmácia, cada um vai testando o seu tipo de pele, pele mista, pele oleosa, pele mais seca. A tua pele é o quê? Seca? É mista. Eu sou oleosa na testa e no nariz, e aqui já é ressecado. Olha que giro. A minha é oleosa. Então, esse mesmo aqui é para pele, tem um toque seco. Sim. Certo? Então, depois eu passo tudo meu mesmo, tá? Sim. Eu passo o pó, só porque o pó tem a função, assim, de dar um acabamento, porque como fica meio cremezinho, meio meladinho, assim, o protetor, o pó, assim, dá aquele toque mais seco e finaliza, entendeu? E tira também um bocadinho o brilho, não é? Tira o brilho e tudo mais. Então, isso, é rapidinho mesmo que eu faço, tipo, vocês vão ver que não vai levar 5 minutos antes que tire a gente do ar. Então, é só isso. Eu tô assim, ainda com umas olheirazinhas, mas porque eu vim de propósito, porque não passei corretivo, nem uma base, assim, que eu poderia até usar uma base de um tom mais claro como um corretivo. Mas é para poder dizer daquela coisa isto é para o dia a dia. Básica do dia a dia. Isso do corretivo ia ser mais para televisão, ou para, por exemplo, um casamento, um batizado. Bem que para gravar as reportagens eu dou uma disfarçada. Tem que ser, pois, para televisão tem que ser. Aí o meu blushzinho também, para dar um ar de corada, sim, no nariz também, para dar um ar de corada. E eu até uso isso aqui como uma sombra mesmo, boa, assim, porque aí já fica assim com um ar de coradinha, entendeu? E tentar ver também puxando para cima, para não parecer que as bochechas estão cá embaixo. Estão caindo, viu? Graciela, e também o ato da gente de se ir cuidando, né, desta maquiagem que não é vaidade, é para o dia a dia, é uma coisa simples, que realça a nossa beleza, nós também vamos ficando mais para cima, não é? Sim, isso motiva a gente, motiva, de verdade, me motiva, sabe? Nos momentos que eu estou mais para baixo, ajuda a me motivar. E aí, por exemplo, então, pego o meu lápis também de olho, passo no olho, assim, para dar um ganho também. Ótimo. Opa, quase que eu erro aqui um tantinho, mas a gente disfarça. É bem rápido. Bem rapidinho. Eu também sou bem rápida. Isso aqui nem é necessário, mas eu gosto para poder dar uma penteadinha, assim, que é um gel modelador de sobrancelha. Entende? Ótimo. Só para dar uma arrumadinha também. Olha que giro. Isso porque eu não estou passando também uma coisinha que eu tenho para os olhos.
Uma máscara para cílios também, só um Sim. pouquinho. Quem tem poucos cílios, quando passa assim, que ajuda a dar mais volume. Boa, olha aí a dica. Se for passando também assim... Aí eu costumo só passar no de cima mesmo, no dia a dia, porque para não ficar muito... Tem uma tia nossa, que é a nossa querida tia Francisca, que ela já tem 80 e poucos anos. Ela sempre tem um batonzinho, Isso, é tão eu bonitinho. acho tão lindo, acho tão lindo que ela anda sempre toda cuidada. E eu até costumo dizer assim, Deus queira que eu, quando chegar à idade dela, eu seja assim, porque é tão bonito de ver. Isso. E ela anda sempre toda cuidada, toda... É encantador de ver como ela cuida dela. Eu também já vi algumas senhorinhas que acham é muito fofo. E por fim, gente, só um brilhinho labial básico. E pronto. E pronto. E olha, não está muito diferente, mas realça a beleza. E isso é lindo. Realçou a beleza da Graciela, porque a Graciela já é bonita por natureza, e realçou a beleza e deu um toque feminino, porque nós somos femininas e temos que realçar a nossa beleza. Temos as unhas também, estarem ajeitadinhas. Exatamente. Isso faz parte do conjunto, né? Graciela, o nosso programa está a chegar ao fim. Eu queria que tu desses uma mensagem para as mulheres que nos acompanham. Bom, então a mensagem que eu acho que eu posso deixar é de se desafiar. Sim. A no dia a dia pensar que você é bela, que o seu corpo tem valor, que no dia a dia, assim, quem sabe, se olhar no espelho, se animar um pouquinho, hoje eu vou passar um batonzinho, assim, e cada uma vai sentindo. Mas, acima de tudo, resgatar a beleza interior, o coração belo que cada uma de nós tem, as virtudes que cada uma tem, as potencialidades, e isso vir para fora, isso refletir no nosso exterior. Porque quando nós descobrimos a nossa beleza, o belo de todos, o Jesus Cristo, né, como a gente até canta naquela música, Belíssimo Esposo. Sim. Então, o belo de todos os belos, quando a gente descobre, a gente quer se assemelhar a Ele. Então, a gente quer se assemelhar a essa beleza de Cristo. Sim. A gente quer se assemelhar a essa beleza de Cristo no nosso interior e também no nosso exterior, porque como nós já aprendemos aqui hoje, não podemos separar o corpo da alma. Somos uma pessoa só, a sua integridade, a sua identidade inteiras com corpo, alma e espírito. Então, a gente cada vez mais se contemplar e se aproximar do mais belo de todos para também resgatarmos a nossa beleza. Graciela, obrigada pela tua vinda, que seja a primeira de muitas. Isso foi muito bom, é sempre bom falar disso. Enche o nosso coração, não é mesmo? Já vi que tu gostas de falar destas temáticas e é bom quando nós falamos de temáticas assim. E desejo um bom resto de dia, continuo com a nossa programação e até ao próximo programa, se Deus quiser.